Olá, amigos, colegas. Eu sou o pastor Rafael Lopes, membro do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. Eu gostaria de, nesse momento, convidá-lo para participar conosco toda a última terça-feira do mês, a partir das 8h30. Temos um café, depois um almoço também, 0800, aqui no Templo da Igreja Batista Getsemane. Será um prazer e muito importante ter aqui a sua presença também. Eu gostaria de compartilhar nesse momento uma passagem que vai basear o nosso tema, que é um pouco sobre o batalha espiritual, o satanismo, como alguns dizem, né? E eu vou começar lendo aqui uma parte do testemunho do apóstolo Paulo diante de uma das autoridades daquele tempo, né? Ele contando o seu testemunho, ele disse assim, Atos capítulo 26, a partir do verso 16. Diz assim, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo, isto é, dos judeus, e dos gentios, para os quais eu te envio. Paulo foi chamado especificamente para pregar aos gentios. Ele está ressaltando esse chamamento aqui nesse momento. Para quê? Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quando o Senhor chama Paulo, ele mostra que há dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. O reino da luz e o reino das trevas. E quando uma pessoa se converte, ele sai daquela cadeia de autoridade de Satanás e passa para a cadeia de autoridade do Senhor. São dois reinos, e isso fica muito claro aqui. Quem não crê no Senhor, quem não é discípulo do Senhor, ele está debaixo do poder de Satanás. Às vezes ele não sabe, mas ele é guiado a ídolos mudos, ele é guiado a coisas ruins, aos pecados, a todo tipo de inconvenientes, porque ele está influenciado por espíritos malignos. Isso é uma grande realidade, porque Satanás procura adoradores e procura pessoas que se submetam a seus intentos malignos. E Satanás é o pai da mentira, ele usa todo tipo de engodo para levar as pessoas para a destruição. Muitas pessoas falam a respeito de Satanás, até falam de satanismo como se fosse uma coisa assim muito importante. Nós sabemos na história que há algumas pessoas, como por exemplo Anton LaVey, um americano que criou a igreja de Satanás, ficou famoso. Aqui no Brasil também tem uma pessoa aí que criou a igreja do diabo. Na França, Allan Kardec codificou o Evangelho Espírita, que tirou as partes da Bíblia e colocou aquilo que era conveniente para ele. E tem também o Aleister Crowley, que foi uma pessoa que escreveu um livro chamado O Livro da Lei. E a lei faz o que dá na sua cabeça, faz o que dá no seu coração. Tem várias músicas famosas de grandes cantores de rock que têm influenciado a nossa geração. E essas músicas sempre falam, faz o que der na sua cabeça, né? Segue o seu coração. Então essa é a base do satanismo, é a pessoa seguir o próprio coração. Porque desde o começo Satanás enganou o homem através dessa falácia, né? Dizendo que ele pode ter o conhecimento do bem e do mal. Que Deus não queria que o homem conhecesse o bem e do mal. Então mesmo Satanás, que aliás, eu quero enfatizar que eu creio, como todo cristão, né, que Gênesis é literal. Quando fala daqueles anos todos que viveram os homens, Adão viveu 930 anos, Matusalém 967, todos aqueles anos, né, Noé 950, todos esses fatos parecem incríveis para os nossos dias, mas eles são literais. Mas tem uma coisa que muitas pessoas confundem, falando que literal também, mas quando é simbólico. É o caso, por exemplo, da tentação, quando Satanás, a Bíblia diz lá, né, usa a palavra a serpente, né, que chegou para o homem e
começou a colocar em dúvida a palavra de Deus. E essa serpente, a Bíblia diz lá, disse, foi assim que Deus disse, né, que pode comer de todo fruto e não pode comer? Foi assim que Deus disse? Porque Deus tinha colocado no centro do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi assim que Deus disse, você colocou uma dúvida. Não, o que Deus não quer na realidade é que você fique como Ele, conhecedor do bem e do mal. Porque é exatamente isso. Em vez de Deus controlar, que o homem tivesse o controle na sua própria vida, ou seja, fazer de acordo com o seu próprio coração, aquilo que as suas inclinações o levassem a fazer. E muita gente fala até que ali foi a primeira sessão espírita, quando o diabo entrou numa serpente, numa cobra, né? Mas a Bíblia não está falando de cobra. Eu já falei isso com algumas pessoas e ficaram até um pouco escandalizados. A Bíblia não está falando de cobra, porque o texto parece que induz a pessoa a pensar numa cobra, porque diz assim, mas Satanás é mais astuto do que todos os animais selváticos, disse, né, a mulher, tal. Quando fala mais astuto, está falando de uma característica de Satanás, que ele é astuto, né? Ele age dessa forma assim, como típico de uma serpente. Mas ali aquela serpente não é uma cobra, porque alguns até entendem, aí a cobra foi amaldiçoada para andar rastejando, que antigamente a cobra ficava de pé. Não tem nada disso nas escrituras ali. Isso é a história da carochinha. Porque Deus já tinha criado os répteis. E qual cobra que Deus amaldiçoou? Já tinha muitas cobras naquele tempo, muitos tipos de serpente. E outros animais que rastejavam também, que eram répteis. Então não é nenhuma maldição que Deus tivesse lançado sobre aquele animal que ele criou, que não tinha problema nenhum. Mas ele está falando de Satanás, porque lá em Apocalipse diz assim, mas é o dragão, a antiga serpente, né? Falando em Apocalipse capítulo 12, essa antiga serpente, que nós o vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Então muitas pessoas falam de Satanás, de satanismo, e ficam com aquele medo, como se fosse aquele tutu, né? Mas Satanás está vencido, a Bíblia diz que ele foi colocado debaixo dos nossos pés. E eis que vos tenho dado também poder para pisar serpentes e escorpiões. Satanás tinha vários nomes, né, na Bíblia até, que, por exemplo, Belzebu, fala de espíritos imundos, quando a Bíblia se refere a Satanás, como pai da mentira. Satanás quer dizer alguém que é o acusador, que se opõe às pessoas, se opôs, por exemplo, ao sacerdote, né? Josué. Quando Deus trocou a sua roupa através do anjo ali, Satanás foi vencido porque não tinha mais do que acusar, porque as nossas vestes são os atos de justiça dos santos. E Satanás, ele tem outros nomes que revelam seu caráter, né? Geralmente é ligado a coisas imundas. E como diz lá Belzebu, significa senhor das moscas. E os judeus, para mostrar o caráter mais sujo de Satanás, falam que era o senhor das fezes, né? Então isso é típico de tudo que tem a ver com imundície, está ligado a Satanás. Esse assunto é um pouco mais extenso, mas nós vamos parar por aqui. Daqui a pouco vamos fazer uma oração. Ó Deus, em teu amor, amor que me abraçou, me reconectou. Eu posso me entregar, eu posso me lançar, ó Deus, em teu amor. Acima de tudo, acima de todos, é o teu amor. Nada se
desfaz fortalezas. Eu fui atraído por teu amor. É incomparável, é ilimitado, é incalculável, é imensurável. Eu fui atraído por teu amor. Destrói as barreiras, derruba as muralhas, quebra as cadeias, desfaz fortalezas. Eu fui atraído por teu amor. É incomparável, é ilimitado, é incalculável, é imensurável. Eu fui atraído por teu amor. Pai bendito, nós te louvamos porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Sabemos que a tua palavra diz que Satanás é o destruidor, aquele que se opõe à tua obra, mas nós sabemos também que aqueles que creem no Senhor, pelo teu poder, pelo Espírito Santo, podem expulsar os demônios e em teu nome pisar serpentes e escorpiões. Nós sabemos que somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, porque eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho. Nós oramos com gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Amém.